Bem, quem está na ponta da linha e vai falar sobre essas questões dos descaminhos da economia brasileira é o professor Dércio Garcia Munhoz, professor de Economia da Universidade de Brasília, da UNB. Professor Dércio, bom dia. Oi, Paulo, bom dia. Professor Dércio, ontem houve a abertura do trabalho lá no Congresso, lá em Brasília, e o Bolsonaro enviou uma mensagem e ele priorizou a pauta econômica. Destaque aí para, segundo o ponto de vista do Palácio do Planalto, para a reforma tributária, a independência do Banco Central, a privatização da Eletrobras, o novo marco legal do saneamento e o pacote que altera regras fiscais, especialmente aí para o plano estadual. O que você achou disso? Bom, veja bem, desde que o novo governo permitiu que o candidato, né, ao Ministério da Fazenda mudasse as regras, ou melhor, mudasse a estrutura do governo e juntasse toda a área econômica no Ministério da Economia e eliminasse e acabasse com o Ministério do Trabalho, etc., percebia-se que quem ia governar dali para frente seria o ministro da Economia e não o presidente da República. Então, diante disso, não é surpresa que você tenha uma proposta, uma mensagem voltada essencialmente para questões econômicas. Nem é surpresa, por exemplo, que uma administração voltada para favorecer o mercado, os interesses dos grandes grupos, ele tenha optado, para uma das opções, manter a prioridade da privatização da Eletrobras, que é uma das maiores empresas do mundo de geração e distribuição de energia, né? Aliás, não é privatização. Pelo que eles anunciaram, na verdade, é uma ação entre amigos, porque você pega uma empresa que deu em torno de 15 bilhões de lucros, você vai vender para receber em torno de 12 a 14 bilhões do governo, e esse dinheiro que vai receber com a venda entre aspas, da Eletrobras, o governo diz que vai usar para subsidiar o comprador para você não aumentar as tarifas. Então veja que coisa inacreditável, né? Bom, esse é um ponto assim. Outro ponto de reformas, por quê? É porque as reformas faz parte de uma estratégia do governo para manter todo mundo ocupado em discutir essas questões e não ver o essencial, que você está destruindo o INSS, você agora vai destruir o mercado de trabalho com a tal carteira de trabalho verde e amarela, que não cria emprego, só vai fazer uma desorganização completa aí. Então você veja bem, a tônica dessa proposta é isso mesmo, é distrair, desviar a atenção e tudo mais, para seguir a caravana da privatização, do liberalismo, que não é um liberalismo assim autêntico, na verdade, é um liberalismo que, como o próprio Almino Fraga falou outro dia numa entrevista, né, é uma programação voltada para o mercado. Agora, o professor Décio, parece que o dilema principal hoje do brasileiro é um emprego formal, não esse emprego aí absolutamente precário. Nesse sentido, em que medida, e vinculando a questão do emprego ao crescimento econômico, em que medida a gente pode ter algum tipo de esperança do crescimento econômico voltar robusto, gerando emprego? Mas veja bem, a reforma da Previdência, eles mostraram, né? Aliás, a reforma da Previdência nós devemos lembrar o seguinte, é a primeira vez que você faz uma mudança profunda na legislação, inclusive com mudança constitucional, à base de fake news e da compra de voto abertamente no Congresso. A compra de voto você já tinha tido com o próprio Temer, né? Abertamente. Mas agora você teve uma coisa diferente, você teve também o fake news, ou seja, mandou uma série de informações falsas, o governo mandou para o Congresso, comprou os votos. Então, uma das tônicas que apresentaram é aumento do emprego e crescimento econômico. Só que quando você faz uma mudança que impede que as pessoas se aposentem ou dificulta isso, acontece como em 1998, quando o FHC fez aquela mudança, quando se dizia que o custo do Brasil era grande e tudo mais, e se fez uma privatização assim selvagem, né?
Aí o que aconteceu é que as aposentadorias, por exemplo, por tempo de contribuição, caíram para 1/3 apenas, caíram em 2/3. Ora, se você reduz o número de aposentadorias, você reduz o número de vagas no mercado de trabalho e aumenta o desemprego, é claro. Então nós vamos ter aumento de desemprego. Se você vai ter menos gente empregada, e se você vai ter aposentadorias com um valor menor, que é toda a tônica do sistema é esse, é tirar dinheiro do grupo do INSS, ora, você vai ter renda da família menor. Então, menos emprego, menos renda da família, o que significa? Significa mais desemprego e economia em maior desaceleração. A economia enfraquecida pelo enfraquecimento que a reforma vai trazer no nível da renda global das famílias e da demanda global. Então, isso significa que na segunda etapa, o próprio reforma vai provocar uma nova leva de desemprego, pela redução do consumo e redução, consequentemente, da produção e do emprego. Então, eu acho que essa reforma da Previdência, que chamam, é uma das coisas mais desastrosas que já se viu na legislação brasileira. Assim, talvez no pós-guerra, ou seguramente depois dos anos 60, entendeu? É gravíssimo isso. E quando vem com essa caderneta verde e amarela para criar emprego, é outra forma de você embrulhar o Congresso, novas formas de fac deal, porque a caderneta verde e amarela não cria emprego. Ela vai permitir que a empresa trabalhe com trabalhadores de custo menor, custo de previdência, custo de fundo de garantia. Então você vai levar a uma grande substituição de mão de obra. A lei fala assim, mas não pode substituir, tirar alguém e tudo mais. Ora, aqui no Rio mesmo eu já vi em certos restaurantes pequenos, você vê garçonetes que dizem assim, não, eles estão mandando embora. Estão mandando embora para quê? Para contratar outra a um salário menor. Mas a lei não permite. Não permite, mas se a pessoa pede demissão, o que eu vou fazer? Veja bem o que está acontecendo nesse país em termos de desorganização total da sociedade, a desorganização total do mercado de trabalho, a desorganização total do mercado, entendeu? Ao enfraquecer mais a renda das famílias. Então, Paulo, as perspectivas são realmente altamente preocupantes, sem contar outros problemas, né? Que é o problema da China, agora que há uma incerteza com relação ao vírus, né? Coronavírus, e a outra coisa também é que o americano exigiu da China que compre mais produtos chineses e, consequentemente, menos brasileiros, produtos agrícolas. E, além de tudo, você tem uma coisa desastrosa, um macaco em loja de louça dentro do Itamaraty, fazendo declarações agora apoiando a política americana para o Oriente Médio, o que significa o seguinte: vamos dar um chute nos nossos clientes de produtos brasileiros, portanto, da agroindústria, do Oriente Médio. A coisa está completamente desarranjada, em termos, inclusive, assim, de organização política e organização econômica, e organização da política econômica, que não existe mais. Você fez um belo resumo, me parece, da nossa tragédia aí, na área econômica e na área externa. Agora, e a oposição, Décio? Porque com uma situação tão trágica como essa, não era de se esperar que a oposição se debruçasse particularmente sobre a questão econômica? O que acontece, no teu ponto de vista, com as oposições, já que elas são variadas, né? Eu acho que a oposição, primeiro que ela ficou meio assim estonteada quando o governo abertamente comprou votos, né, lá no Congresso para aprovar, para que eles engolissem os fake news e aprovassem esse desastre da reforma da Previdência, né? Porque se você vê, todos os argumentos do governo praticamente eram falsos, se foram levados lá. Bom, o que aconteceu com a oposição? A oposição, ela está numa situação assim de ser ou não ser, entendeu? To be ou não to be, né? Por quê? Porque ela está aliada ao governo na tentativa de destruição do esquema de combate à corrupção. Então, pode ver que os interesses se juntaram do governo com o do PT, que querem destruir o Lava Jato de qualquer modo, para ver se interrompe os processos que pegam as pessoas
ligadas ao governo e ligadas ao antigo governo. Então a oposição, ela perdeu assim o time, né? E perdeu a própria força política de participar dessas questões econômicas, porque ela está entre o mar e o rochedo, né? Ela fala, bom, vou lutar contra o governo ou vou apoiar o governo porque ele tem condições, ou nós juntos temos condições de interromper os processos contra a corrupção. Então é uma situação realmente difícil. Você tem oposição legítima, oposição sem ligadas de interesses? Claro que tem. Mas as máquinas não estão voltadas para isso, as máquinas partidárias. Então por isso que você tem o PSDB, por exemplo, sempre envolvido com essas maracutaias de privatização, né? Quando você fez nos anos 90 foi isso. Como eu disse a você, a tônica era a história de que você precisava reduzir o custo do Brasil. E nós vimos que o preço da energia dobrou em termos reais praticamente a partir disso. Então, o PSDB que fez aquela reforma da Previdência de 98, provocou um desemprego brutal, uma redução de renda e tudo mais, e fez com que a economia estivesse parada lá embaixo praticamente, né? Naquele período pós o Plano Real, que a reforma foi de 98. Então nós estamos vendo que o PSDB também não tem força nenhuma e nem tem interesses, né? Tanto que se viu que ele estava agora mancomunhado com todo o sistema empresarial, que através de mais de 5.000 sindicatos fez uma campanha brutal pela imprensa, tudo mais, rádio, televisão, defendendo as mudanças da Previdência. Então o PSDB estava embarcado nisso aí. Então você vê que há uma dificuldade de articulação política com a composição do Congresso, com a forma de interesses espúrios que marca essa nova legislatura, surpreendentemente e de forma frustrante, né? Então, praticamente o país está atônito com essas coisas todas. E a oposição está paralisada, porque não sabe, vou utilizar as políticas desse governo se eu estou ao lado dele na tentativa de desarticular o sistema anticorrupção. Então você vê que a situação realmente também, na área política, nessa questão de resistência política às medidas de desorganização econômica, também não traz muita esperança, porque não há definições claras ou definições tão amplas que permitem que um partido de oposição assuma realmente o papel que se espera de um partido de oposição. No caso do PSDB, me parece que é uma situação muito peculiar, porque o PSDB, me parece, é o grande responsável por essas reformas dos anos 90. A macroeconomia da liberalização financeira, as privatizações, a reforma patrimonial do Estado, a reforma administrativa, a reforma bancária, que de alguma maneira foi feita no período também dos anos 90, pela equipe do Fernando Henrique, e são, vamos dizer, heranças que estão presentes até hoje, que passaram incólumes também por esses 13 anos do governo do PT. São essas reformas que, no seu ponto de vista, a gente deveria atacar frontalmente, ou isso são águas passadas? A gente tem que operar sob essa nova realidade imposta pelo liberalismo? Não, eu acho o seguinte, esse liberalismo, na verdade, é uma coisa de fachada para você levar a uma privatização que é pró-mercado, né? Como disse o Fraga, né? 90% da opinião dele, eu divirjo dela. Mas ele fez essa observação de que é uma máquina montada, ou uma política montada para o mercado. Então, realmente, é impossível que a gente possa adotar ou se posicionar ou achar algo favorável nisso que tenta se fazer, né? Agora, é a tal história. Você coloca uma porção de coisas na rua para discutir, para distrair a atenção do que é importante. O caso da Eletrobras é sintomático, né? O que você vai fazer? Você vai dar à empresa. Então, eu, inclusive, me pergunto o seguinte, é uma privatização ou uma ação entre amigos? É o modelo que foi utilizado na antiga União Soviética, quando a União Soviética foi desarticulada
e grupos poderosos pegaram as empresas atrás. É isso que está se fazendo? Parece que sim, né? Mas não foi isso que foi feito nos anos 90? Se a gente pegar, por exemplo, a privatização da Vale, que inclusive, do seu ponto de vista jurídico, é questionado até hoje. Mas se a gente pega, ali, ao fim e ao cabo daquela dita privatização, capitais estatais e paraestatais continuavam a ter o controle acionário. Só que foi feito um acordo e foi transferido o poder político para o Grupo Bradesco. Então, ali também já houve uma ação entre amigos, né? Houve sim, mas agora eu acho que o caso da Eletrobras é ímpar, né? Você privatizar para receber menos do que o lucro anual da empresa no ano passado. Digamos o seguinte, ano retrasado, 2018, porque 2019 não saiu ainda o balanço. Você se refere aos 15 bi de lucro de 2018, né? 2018. Eu acredito que 2019 será menor. Mas eles pretendem, então, o quê? Vender por menos do que o lucro de 2018 e 12 bilhões recebidos, assim foi noticiado, você utilizaria para subvencionar a energia da empresa compradora, do grupo comprador, e assim impedir um aumento imediato na energia. Ou seja, está se reconhecendo que a Eletrobras está vendendo energia abaixo do preço. E se teve problema de lucros menores ou menos de prejuízo no passado, estaria ligado a isso. Mas agora, para privatizar, você não. Vou subsidiar com o quê? Com o dinheiro da venda. Ora, é uma coisa, eu não sei se, como disse o presidente outro dia, é legal, mas é imoral, alguma coisa ali. Eu acho que é ilegal e imoral, sabe, um negócio desse tipo, né? Não, mas isso, por exemplo, foi acontecendo na Petrobras. Segmentos importantes da empresa, sob pretexto que são subsidiárias, estão sendo entregues na bacia das almas aí. É o caso BR Distribuidora, Liquigás. Mas é isso mesmo, é por isso que eu digo que é privatização ou ação entre amigos. Quer dizer, na verdade, você está entregando patrimônio, entendeu? A troco de nada. E outra coisa, você usa argumentos de que tem uma dívida grande e que a dívida foi provocada pelo déficit, que o déficit é da Previdência. Nada disso, todo mundo sabe, os dados oficiais estão aí. Claro. A dívida é fruto dos juros altos que você foi pagando e não tinha dinheiro dos impostos para pagar, receita de impostos para pagar os juros. Esse ano passado, por exemplo, paguei menos de juros, pagou sim, só pagou perto de 1 bilhão por dia de juros. Ou seja, você vinha pagando mais de 1 bilhão, 1 bilhão e 100, 1 bilhão agora um pouco abaixo de 1 bilhão. Essa verba que você deu para socorrer os estados face aos problemas das chuvas, né, das enchentes, o que é? Ele deu para os estados todos o equivalente a despesa de juros de um dia. Então você veja, e outra coisa que inventaram também, né, com o Banco Central, ainda não independente, já está fazendo essas coisas, é que você hoje a Selic não tem valor nenhum. A Selic é só para justificar que você pague uma remuneração baixa na poupança e no fundo de garantia. Na verdade, você está vinha remunerando acima um pouco de 10%, e você está remunerando perto de 10% ao ano de juros. Isso é porque o volume de títulos atrelados à Selic caiu muito, né, Décio? Não, é porque a remuneração do capital de curto prazo, ele não está mais fundado na Selic. Especialmente o capital externo, que é mais ágil, né? Ele está fundado naquelas vendas de títulos com certificado de recompra. Aquilo que você faz... as operações compromissadas, né? Compromissadas, a pseudo-política monetária que é feita ali. Você lança os títulos assim, indexados em dólares, que é para segurar o dólar, né? Isso aí já garante. O balanço de pagamentos, consequentemente, como se fez, né? E aí você tem uma despesa de juros muito maior. Agora mesmo, como você está, os dados de 2019, o relatório da dívida não saiu ainda, mas de 2018 foi perto de 10% e tem sido até um pouco acima de 10% ao ano. O que significa que você acumula, esse ano, o que aumenta a dívida? Bom, graças aos juros, aumenta por 300 bilhões de reais, né? Um pouco acima de 300 bilhões. Então, claro, os juros vão diminuir agora porque está diminuindo as reservas, o que é uma política sensata, diminuir as reservas, né?
aquele problema de você ter passado ao BNDES 400 bilhões de reais trouxe um aumento, digamos, infrou a dívida pública. A dívida pública a gente tinha que contar o total, mas tinha que tirar os 400 bilhões que o governo colocou títulos para dar ao BNDES. A dívida pública também tem que ser contada a partir do valor total, tirando o encaixe do Tesouro no Banco Central, que estava em torno de 1 trilhão e 200 bilhões. Então, hoje o governo está jogando também um pouco de marketing. O que é? Quando ele fala que a dívida diminui ou conteve, não sei o que significa? Na medida que eu reduzo o encaixe, por exemplo, em 200 bilhões do Tesouro do Banco Central, eu posso liquidar ou rasgar 200 bilhões de títulos públicos. Na medida que o BNDES devolve 400 bilhões ao Tesouro, eu posso rasgar 400 bilhões de títulos da dívida pública. Então, a dívida pública continua subindo e rapidamente. Agora, eu tenho que trabalhar dívida pública, títulos emitidos, menos o encaixe do Tesouro, menos o saldo do BNDES. Aí que você vê o que acontece. Ora, se eu tenho 300 bilhões de juros e não tenho mais superávit fiscal, superávit primário para pagar juros, então, consequentemente, a dívida sobe perto de 300 bilhões. Eu digo perto porque o Tesouro tem algumas receitas financeiras, como no crédito dos estados, né? Mas você tem realmente uma situação muito, muito preocupante e uma máquina, veja bem, esse que é o problema também, sabe, Paulo? Existe uma máquina que funcionou na reforma da Previdência, que foi sustentada pelo governo e foi sustentada pelo setor empresarial. Essa máquina que você ligava, eu quero ouvir tal noticiário em tal rádio, e você descobria que aquela rádio estava voltada integralmente para receber vídeos de empresas, de empresários que quisessem defender a Previdência. Abria jornais, pegava a folha inteira, com centenas ou mais de sindicatos patronais, dizendo que a salvação da pátria era a privatização. Bom, essa máquina, o que acontece? Há 2 dias atrás saiu nos jornais que o governo acionou a SECOM, que é o setor de comunicações, para repetir a campanha que preparou, entendeu, de convencimento para você fazer as reformas que estão no Congresso. Então, veja bem, dinheiro para comprar voto talvez não tenha mais, ou não se tenha mais coragem de repetir a operação. Agora, o setor privado, tudo indica que as empresas vão se lançar outra vez, jogando rios de dinheiro na mídia, para reforçar as técnicas do governo, e assim também se tornar um amigo do governo e, evidentemente, tentar com isso não mexer muito nas leis essas, etc, etc. Né? Então, a perspectiva realmente não é boa, não. Porque, como você colocava no início, nós estamos com um problema em que você não tem um programa voltado para o país. Você tem um programa voltado para determinadas áreas, para determinados interesses. Nenhum país, em sã consciência, poderia ter uma política econômica, ou deixar de ter uma política econômica, que estivesse voltada realmente para preservar a renda das famílias. Preservada a renda das famílias, você preserva o emprego, preserva o crescimento. A coisa da aposentadoria, o que fez a Itália, que está com grande desemprego? Reduziu a idade limite de aposentadoria de 62 para 60 anos. Claro, a lógica é essa. País com grande desemprego tem que reduzir, não aumentar. Então nós devíamos estar fazendo isso, reduzindo a idade limite, temporariamente que fosse, para você aumentar as possibilidades de emprego, preservar a renda das famílias, aquilo que se fez a partir de 2013, por aí, aumentando violentamente, aceleradamente a taxa de juros, aquilo rebentou com as famílias, rebentou com a economia, rebentou com o mercado de trabalho. Se você vê o efeito que aquilo lá teve em aumento das despesas de juros das famílias e grande parte de impossibilidade de pagar os novos juros, aumentou o endividamento, se você vê os dados, eles são assombrosos. Ou seja, o Banco Central que vai ser independente, o quê? Tem a liberdade de desmontar a economia através da taxa de juros. Então, o governo não está preocupado com aquilo que é essencial, preservar o mercado, preservar a renda das famílias, preservar o emprego. Não, é todo voltado para você manter uma taxa de inflação
artificialmente baixa, segurando o dólar, que agora arrebentou o balanço de pagamentos também, e não levando em conta o problema da economia internacional, o problema do americano obrigando a China a comprar mais produtos agrícolas, os problemas agora ligados a essa epidemia de gripe, etc. Ora, o governo não está atento a isso. Continua em outro, o Ministério da Economia continua em outras coisas, pensando só em favorecer o tal mercado ainda mais. E o restante com questões ideológicas, né, que estão preocupados com isso. E o Ministério das Relações Exteriores, quer dizer, num dos momentos mais tristes e mais negros da sua história, coloca um sujeito lá para quando você está com situação difícil no Oriente Médio, politicamente, com situação econômica difícil no mercado, fica cutucando, dizendo às árvores, nós estamos com a proposta americana, nós estamos com o americano. Ora, não é possível. Tinha que ser demitido por telefone se nós tivéssemos um presidente comandando. Se não fosse o ministro da Economia que estivesse comandando as coisas, infelizmente, para todos nós. É uma situação muito difícil. Professor Décio, mais uma vez eu lhe agradeço a gentileza aí desse esforço de interpretar essa tragédia econômica que está em curso. Infelizmente, acabou de sair aí, inclusive, o resultado da produção industrial em 2019. Um recuo de 1,1% em relação ao ano anterior. É isso, essa é a realidade dura e crua. Professor Décio, um forte abraço para o senhor. Tá bom, Paulo, um grande abraço então. Muito obrigado. Conversamos aqui com o professor Décio Garcia Munhoz, professor de Economia do UNB, uma das pessoas que mais entendem da evolução da economia brasileira, e vocês veem, né, a perplexidade, a decepção, a frustração de um economista do peso, do Décio. Poderia hoje estar ajudando aí a enfrentar essa nossa crise econômica, mas ele, infelizmente, ele apenas observa a tragédia em curso, né? É isso, infelizmente é isso que estamos vivendo. Olha, o André do Morro da Formiga aqui nos dá bom dia, família Faixa Livre. Bom dia, André. E diz o seguinte, o PT, que volta a se aproximar do programa, foi aliado da quadrilha do Cabral por muitos anos e tem sua parcela de culpa pelo descaso com a empresa. Essa importante empresa tem que fazer alianças com as massas populares para construir sua defesa. A atual conjuntura é fruto de diversos descaminhos trilhados e tarefas que não foram realizadas. É verdade, André. Inclusive, essa fragilidade da oposição enfrentar esse vendaval aí do liberalismo, patrocinado pelo Bolsonaro e pelo Guedes, no meu ponto de vista, tem a ver justamente com os caminhos que foram adotados nos 13 anos do governo do Lula e da Dilma no plano econômico, porque como ser radical na oposição agora e denunciar, por exemplo, algumas questões que me parecem essenciais, como, por exemplo, a gente tem que revogar as contrarreformas trabalhista, previdenciária e também a emenda constitucional 95, a lei de responsabilidade fiscal, a tal da regra do ouro. Temos que enfrentar a macroeconomia da liberalização financeira, as privatizações, a tal da reforma administrativa que foi feita e que deitou raízes nesses 13 anos do governo do PT. Agora, como é possível isso se a esquerda no governo sustentou essas posições? Esse que é o problema agora, fica vulnerável, né? Como criticar o Paulo Guedes?